Muito bem, estou de volta hoje para trazer mais um e-mail. O jovem faz algumas reflexões baseadas até na religião, na fé em Deus, né? E ele quer trazer essas reflexões e eu vou dar o meu ponto de vista a respeito de algumas coisas. Tudo bem? Então, comentário sempre com educação. E é isso aí, vamos lá. Deixa eu entrar aqui no e-mail para a gente poder já iniciar sem muita enrolação. Então, o título do e-mail dele é Carta de Despedida. Vamos lá. Olá, Lorde. Venho através desse e-mail informar que estou deixando de acompanhar o seu canal. Mas todo o apoio que você prestou impede a minha saída sem ao menos me despedir. Estava refletindo acerca de certas coisas e percebi que já estava na hora de ter minhas próprias conclusões. Já pensei sobre coisas pessoais debatidas no canal. Descobri quem realmente sou e meus gostos verdadeiros, sem ser algo influenciado por outros. Mas desejo compartilhar com você uma reflexão. Estava pensando acerca da questão da fé e religião. Já li a Bíblia toda e fiz um estudo sobre algumas questões teológicas da vida em sociedade de um cristão. A primeira foi a convivência com as pessoas. Lendo Mateus capítulo 5, versículo 47, Jesus fala que devemos falar com todos. Mas pensei, até com os militantes? Não me refiro aos de redes sociais, mas àquelas pessoas que interagem com você, curiosos sobre sua vida pessoal, e no momento em que você se expressa, eles não fazem uma crítica genuína, mas uma militante de suas ideias. Quer dizer, tenho que me sujeitar a tal desperdício de tempo para ter um bom pós-vida, apesar que em outra tradução essa palavra está a palavra saudar no lugar de falar. Bom, vamos lá, vamos interpretar aqui essa passagem então de Mateus. Puta, eu vou dar uma de explicador de teologia, é brincadeira, mas vamos lá. Vamos lá. Jesus fala que devemos falar com todos, mas pensei, até com os militantes, meu amigo, preste atenção. Interprete isso aqui. Jesus fala que devemos falar com todos, ele não diz o quê. Você pode falar com todo mundo, mas você tem que ter a percepção do que você vai falar. Por exemplo, é uma conversa. É eu dizer bom dia, eu falei, você respondeu bom dia, é uma conversa, ponto. Eu cheguei no vizinho e disse assim, opa vizinho, tudo bem? Ele, tudo bem. Teu time perdeu ontem, né? Pois é, perdeu. O que é isso? É uma conversa. É uma conversa superficial. Uma coisa superficial. Eu entendo que com o meu vizinho eu posso conversar sobre coisa superficial. Eu entendo que o meu vizinho, por exemplo, da esquerda da minha casa, ele é mais superficial, então eu posso conversar coisas superficiais. Só que o meu vizinho da direita é um cara mais profundo. Então eu posso conversar com ele coisas profundas. É esta percepção que o ser humano tem que ter. Você não pode levar para uma pessoa superficial coisas profundas, porque ele não tem profundidade. Então, ele não vai entender o que você quer dizer. Ele não vai entender o que você quer ouvir. O que você deve ouvir, aliás. Ele não vai te dar um up. Ele não tem a própria profundidade. Como é que ele vai ajudar você nisso? Então, assim, quando Mateus, né, ali Jesus fala que devemos falar com todos, sim, você pode falar com todo mundo, mas você tem que entender o que você tem que falar. Então, aqui você diz assim, até com os militantes, ora, o militante é superficial. Você disse para mim que ele é superficial, porque veja aqui, ó, não me refiro às redes sociais, mas àquelas pessoas que interagem com você curiosas sobre sua vida pessoal, e no momento que você se expressa, que você dá, né, a profundidade, eles não fazem uma crítica genuína, então ele é superficial. Por que você está se expressando de maneira profunda com esse cara? Se você sabe que ele é um militante, o que ele vai fazer realmente é algo baseado na militância. Então com esse cara, você dissimula. Você oculta suas intenções. Pronto, acabou o seu problema. Eu digo para os senhores, em 2019, que foi o último ano que estudei medicina de maneira presencial, eu fui exatamente isso que eu estou falando para os senhores. As pessoas que eu sabia que eu poderia aprofundar alguns assuntos, eu aprofundava. As outras pessoas não. Por exemplo, tinha feminista, tinha militante, tinha um monte de coisa. Essas pessoas vinham me falar dessas coisas para mim. E o que eu fazia? Eu dissimulava. No entanto, no meu ato de dissimulação, eu estava falando com essas pessoas como Jesus diz. Entendeu? No mesmo momento que eu falava e essa pessoa falava, tínhamos uma conversa, tínhamos uma convivência. Agora, não era sobre coisas profundas da qual eu acredito e a qual eu sei que a outra não acredita. Então você pode até falar, agora o que você vai falar, você que decide. Você pode passar na rua e cumprimentar o mendigo, dar uma moeda para ele, conversar alguma coisinha com ele, agora não pode aprofundar uma coisa com ele. Então você não deve humilhar ninguém.
Agora, você esperar que todo mundo tenha a mesma profundidade que você, desculpa, é ilusório, é utopia total isso aí, entendeu? Aí você pergunta aqui, ó, quer dizer que tem que me sujeitar a tal desperdício de tempo para ter um bom pós-vida? Não, não é para ter um bom pós-vida. É para você aprender a conviver em sociedade sem ter problemas. Hã? Um bom pós-vida. Mas você está na vida, você não está no pós-vida. Você não está na pré e nem na pós, você está na vida. Você tem que se preocupar com a vida. Em vivê-la da melhor maneira possível. Caso o senhor acredite na pós-vida, para que o senhor tenha uma pós-vida interessante. Agora, isso é outra questão, tá? Mas o problema é agora, não é lá na frente. Não é o passado, é agora, a vida. Então, digamos que você escute fale alguma coisa militante. Se tiver mais profundo, ele vem com toda a militância te atacando, você ataca de volta, você gastou tempo e energia e poderá ter um problema. Então, assim, isto não é uma questão de pós-vida, é uma questão de solução de problemas para agora. Se o militante é militar e você não puder escapar, dissimula. Você teve uma conversa com ele, uma conversinha superficial. Para ele foi até profundo, mas para você foi superficial. Entendeu? Ele está cometendo o erro, você não. O erro está em você querer dar a sua opinião verdadeira para um cara que não acredita na verdade. Aí você está perdendo tempo, porque você reconhece que ele não acredita na verdade, você sabe antes de falar. Entendeu qual é a questão? Não é para ter um pós-vida, é para ter uma vida plena e satisfatória. Porque guerra nós vamos ter a vida inteira. A vida inteira é uma guerra. E você vence batalhas e batalhas e batalhas até vencer a guerra. Por exemplo, esta é uma batalha que você pode ganhar, sabendo identificar quem são as pessoas genuínas e quem não são. Esta é a minha interpretação acerca deste ponto. Se o senhor não entendeu o que eu falei aqui, deixe um comentário ou pode me mandar um outro e-mail, não tem problema. Outra questão analisada foi a do casamento, que é um ato de união para glorificar a Deus. Mas quando comecei a ver o necessário para tê-lo, e comparei com a realidade, para ter uma ideia, a primeira coisa a ser feita é orar para ser abençoado com uma esposa. Não vi problema nisso, mas os próximos passos, o casamento tem que ser com alguém da igreja ou da mesma congregação. Mas sabemos da situação lá dentro, e me pergunto se há alguém que irá respeitar as coisas pessoais do parceiro, vulgo hobbies e escolhas de itens pessoais, pois já havia comentado com religiosa aquela questão da mulher escolher a roupa do parceiro e interferir na escolha de bens, como carro e videogame. E claro, fui taxado de errado, como se toda mulher que interfere nas coisas citadas fosse honrar a estabilidade do compromisso. Em suma, encontrei um baita conflito entre tese e realidade. E também quando ouvi sobre seu relacionamento, o meu aqui. Tenho que admitir, sua namorada é mais exemplo de boa parceira se comparada a muitas alianças no dedo. Ponto. Vamos fazer uma análise sobre o que ele diz aqui. Então, casamento, que é um ato de união para glorificar a Deus. Eu não acho que isso seja... Pode até ser um ato para glorificar. Pode até ser. Do qual eu não acredito, tá? Eu acredito que você possa glorificar a Deus vivendo a tua vida da melhor maneira possível. Isso não inclui ser obrigado a fazer uma coisa que você não quer fazer, tipo casamento. Tá bom? Mas isso é outro ponto, vamos lá. A primeira coisa a ser feita é orar para ser abençoado, ok. O casamento tem que ser alguém da igreja ou da mesma congregação. Não acredito nisso. Pode ser que isso esteja na Bíblia, isso é muito comentado nas igrejas. Eu conheço casos de pessoas que não puderam se relacionar com o outro porque os pais não aceitavam, porque o parceiro, ou a parceira não era da mesma igreja, eles não aceitaram por isso, tá? E isto é uma coisa que eu vejo como um malefício, porque não é porque você é de tal igreja que você é pior do que o outro, não é porque você está na igreja que você é uma boa pessoa. Nós sabemos muito bem que a igreja é lotada de gente má. Nós sabemos disso. E aquele que não tem percepção de entender que existem casos assim, não pode doutrinar nada, não pode ensinar nada, não deve exigir absolutamente nada. Entendeu? Essa é a minha visão. Então, assim, não creio nessa passagem aqui, nessa coisa aqui, de que deve ser. Eu não estou nem aí se deve ser. Eu, por exemplo, não sou religioso, nunca fui e nem serei. Nem serei. E
tô pouco me lixando, porque o religioso vai falar, ah não, você não será salvo. Tô pouco me lixando, meu filho, você não sabe o que eu faço na minha vida pessoal. Não sabe como é que anda meu coração, como é que anda meu espírito. O que você sabe de salvação? Você é quem? É Deus? Não, apenas um otário que tá aí falando pelos cotovelos. Então, eu não acredito nisso aqui, tá? É uma coisa que eu realmente... Porque assim, se a igreja fosse algo... Se as pessoas que estão na igreja realmente seguissem o que fala, o que diz a Bíblia, seguissem ao pé da letra o que diz a Bíblia, aí sim, poderíamos levar uma outra questão a sério. Agora eles não seguem, meu Deus do céu. Então a questão não é você seguir, é os outros seguirem, porque se você quer ter um casamento, para que haja um casamento é necessário 2 pessoas. Entendeu? Se você tem caráter e outra não tem casamento. Não tem como. Agora, eles não entendem esse lado. E eles julgam que por você abrir mão de um casamento, você está errado. Mas eles não perguntam por que você está abrindo mão. É porque eu tô abrindo. Por que esse cara está abrindo mão? Vem cá, me dá a tua explicação. Por quê? Você percebeu que ninguém quer saber? E quando você vai falar, ele já vem com uma vontade de escutar? Quer dizer, é outro erro aí. Levar essas questões para esses caras. É aquilo que eu falei no primeiro parágrafo. Quer dizer, você só pode levar a coisa profunda para quem é profundo, superficial para quem é superficial. Gente, eles não entendem nada. Muitos desses caras que estão lá dentro não entendem absolutamente nada da vida. Eles não têm nem o senso concreto da realidade apurado. Então você querer levar a realidade a quem vive na fantasia é ridículo. É erro seu, não dele. Ele está falando o que ele realmente conhece, ou seja, o mínimo. Você esperar que esse cara faça alguns questionamentos é muito complicado, porque muitas vezes esse cara foi controlado a vida inteira e ainda é. Então esperar desse cara um ato de autenticidade, esperar desse cara um ato de comando, meu amigo, me desculpa, é muito difícil. Muito difícil. Você será visto como um rebelde, como uma pessoa que está em ato de rebeldia, mas eles não querem saber o porquê. E mesmo que você diga o porquê, eles têm uma limitação muito grande. E aí eles não conseguem interpretar o porquê. Logo, eles estão certos e você está errado, na visão deles. Ou seja, perda de tempo total. Vamos continuar aqui. Vamos lá, tá. Também pensei na questão do celibato. Mas vejo que por mais que a igreja fale em alguns poucos momentos dessa escolha para servir a Deus, eles abordam tal tema como uma cara de quem... com uma cara de quem está comendo por obrigação, deixando pista de um eventual conflito entre os adeptos escolhidos por uma irmã para ser seu parceiro e a igreja. Ora, o cara que decidir se ser adepto ao celibato decidiu por meio individual. Ele não pode decidir isso por meio coletivo. Tem que ser uma coisa totalmente individual. O padre, por exemplo, eu vou ser padre, é uma coisa individual, gente. Ah, mas ele é influente. Não. É individual, só uma escolha de vida, individual. Eu não faria nunca essa escolha, mas é o que ele faz. É o que ele faz, então. O problema dele. Agora, aquele que faz isso e se sente obrigado a fazer isso, está errado. Ele deve estar 100% ali. Logo, ele está pecando, como eles mesmos dizem. Você só se entrega a uma coisa quando você está 100% afim daquela coisa. Senão, não adianta. Para mim, isso aí é apenas perda de tempo, tá? Terceiro ponto. Filhos. Na Bíblia é dito a nossa obrigação para termos filhos, enfatizada pela igreja, para dessa forma dar continuidade à família cristã. Mas encontramos diversas variáveis que podem fazer esse plano falhar. Afinal, quantos relatos de pais religiosos com filhos que não seguiram seus ensinos? Sem contar com os relacionamentos fadados ao fracasso, criando uma criança que irá dar problemas à sociedade. Mesmo no melhor cenário de pais religiosos, ainda há os colegas de escola, professores de treinamento contra a sua criação. Então ele começa assim, é dito a nossa obrigação para termos filhos. Olha, você tem que entender uma coisa que está na Bíblia. Uma coisa muito simples que está na Bíblia. Livre-arbítrio. Definição de livre-arbítrio. Tudo me é permitido, mas nem tudo me convém. Vamos fazer um exercício aqui, um exemplo. Vamos exemplificar isto que eu acabei de dizer. O sujeito é um sujeito salariado. Sujeito que faz das tripas do coração para poder se sustentar.
este cara tem a plena percepção de como está o mundo, e ele tem a plena percepção de que, por o mundo estar do jeito que está, e por ele estar naquela condição que ele está, ele não tem condição de ter um filho, de colocar um filho no mundo. Por quê? Porque ele consegue, no máximo, se sustentar. Se ele colocar um filho, ele não vai conseguir nem se sustentar, nem sustentar o filho. Ele não vai conseguir ter a cabeça fria para poder ensinar. E mesmo que ele tenha tudo isso, ainda há o fator externo, que é a sociedade em chamas. Então, este cara deve fazer o uso do livre-arbítrio da melhor maneira possível, que é, tudo me é permitido. Quer dizer, mesmo com todas essas situações contra mim, me é permitido ter um filho. Porém, não me convém. Por que não convém? Porque você não consegue. Não pode. A partir do momento que você faz isso, ignorando todos esses fatores, você pega uma moeda e joga pra cima e espera cair na face que você quer, do lado que você quer. Um tiro pra cima, um tiro de sorte. Só que você está colocando uma vida no mundo baseando-se na sorte, da qual o senhor nunca teve na vida. Porque se eu tivesse, eu tinha ganhado na Mega Sena. Então, como obrigado? Você não é obrigado a nada, você tem o livre-arbítrio. As pessoas têm que entender o livre-arbítrio. É uma maneira muito simples de eliminar 40% dos seus problemas do dia a dia. Livre-arbítrio, simples assim. Por exemplo, isso aqui é uma coisa que é ridícula. Por exemplo, tá num relacionamento aí, você ama a garota de repente decide terminar com você, por qualquer motivo que seja. Olha, ela tomou uma decisão. Livre-arbítrio, ela tomou uma decisão, ela é individual, ela pode tomar essa decisão. Ela não é obrigada a ficar contigo. Aí o cara vai falar assim, não, mas eu fiz tudo por ela. O problema é seu, meu filho. O problema é seu. Ela não quer mais, ela quer ir embora. Aí os caras ficam todos, ai, me abandonou. Sim, e agora você toca a sua vida pra frente. Ah, não, Lorde, mas quando você ama, realmente é muito difícil. Eu sei que é muito difícil, mas você tem que entender que a pessoa utilizou-se do livre-arbítrio. Se você é um cara justo, você tem que entender esse lado. Ah, mas depois ela volta e quer. Aí, meu amigo, se você aceita ou não, é a definição do livre-arbítrio. Tudo me é permitido, mas nem tudo me convém. Te convém voltar? Não convém? Então, isso aí, cara, eliminava muitas coisas na sua vida. Você tem que entender que são decisões individuais, isso aí. Individuais. Você tá entendendo? Aí existe aquele cara que, pô, é rico, financeiramente falando, espiritualmente também. Ele tem toda a condição de colocar um filho no mundo, de pagar uma escola particular, curso de idioma, viagem para estudar em outra faculdade em outro país, etc. Ele tem toda a condição, mas ele não quer ter filho. Ele não quer. Por quê? Porque não convém a ele. Ele, como indivíduo, tem o poder do livre-arbítrio. Então não convém a ele. E existem aqueles que querem. E aí convém a ele. É livre-arbítrio, senhores. Não tem nada de obrigação aí. É simples, pra mim é muito simples isso aí. Último ponto. Os desviados, ateus e agnósticos dentro da igreja se fala sobre o resultado de quem para de frequentar a igreja, retornando à velha vida de pecado. Mas será que todos são assim? Não, não são todos assim. E essa falácia que acontece dentro da igreja, que se você sair da igreja você vai para uma vida de pecado, é uma das coisas mais absurdas que você pode ouvir de alguém que está lá dentro falar. Por quê? Então quer dizer que lá dentro tem um filtro na porta, só entra quem não é pecador. Não entrava um. Eu sempre digo de forma até satírica que se eu tenho tanto pecado que se eu entro na igreja eu queimo, né? Mas veja bem, eu já falei aqui e vou repetir. Na igreja, senhor, está minado de gente mau caráter, de espírito ruim, invejosos, assassinos, pessoas que não valem nada. Sim, existem muitas pessoas boas, assim como existem em vários lugares, mas lá dentro não é um local onde só assim, não tem um campo de força na porta que diz assim, só entra aqui pessoas que realmente levam os ensinamentos de Deus ao pé da letra. Não é assim. Aceita-se todo mundo. A igreja é isso, ela aceita-se todo mundo. Então como que pode você sair de lá e entrar na vida de pecado se a maioria das pessoas que estão lá dentro estão na vida de pecado? Eles fazem esse meia-culpa? Não fazem. Então eu sei que nem todos são assim, né?
Uma coisa evidente é a persuasão, ou seja, pessoas são influenciadas por outras a aceitarem Jesus e seguir o conteúdo da Bíblia. Eventualmente encontram um contraste de tese com a realidade, ou outro motivo as fazem reconhecer não estarem lá porque o Espírito Santo as convenceu a mudarem de vida e se arrependerem. Mas as pessoas da igreja assim saem. Olha, vamos aqui. Uma coisa evidente, ou seja, pessoas são influenciadas por outros a aceitarem Jesus. Olha, na minha visão, só aceita Jesus de verdade aquele que realmente tem fé, aquele que realmente sente uma força dentro de si. Eu diria assim, tá? Eu acho que é assim. Então, você até pode ser influenciado e pode ser levado de maneira obrigatória. Isso não significa que você aceitou Jesus. Isso não significa que você passou a acreditar em Deus. Isso não significa que você tem fé. Isto é uma coisa também individual. As pessoas deveriam ser um pouco mais claras sobre esse assunto. E, cara, olha, eu vou dizer bem a realidade para vocês. A maioria das pessoas que estão dentro da igreja, eles não sabem nada sobre vida e morte, sobre realidade e fantasia. Sabem nada. Sabem nada. Então você esperar alguma coisa dessas pessoas é um pouco complicado, tá? Eu vou repetir. Existem pessoas que sabem, existem pessoas que são realmente boas, existem pessoas que realmente estão lá por um fator positivo, que fazem um trabalho interessante, que realmente levam a vida plena, mas a grande maioria, assim como é no mundo inteiro, senhores. No mundo inteiro é assim. A grande maioria não presta. Essa é a realidade. Por isso que o mundo está como está. Eu não estou só atacando a igreja, estou atacando toda a sociedade. É simples isso. É muito simples. Vamos lá. Retomando o problema da militância, vemos os agnósticos e ateus serem tratados como irrelevantes até para um debate de ideias. Claro, muito parte desse problema está ligado à militância de membros de ambos os lados, mas estes que expõem a sua opinião a quem quiser ouvir e tirar suas próprias conclusões são tratados como um demônio. Ora, isso é uma coisa da qual eu falei no canal uma vez e vou repetir. Eu nunca vou dar aqui toda a minha visão sobre o que eu tenho sobre crença, sobre Deus, sobre fé. Eu nunca vou dar essa visão total porque não me convém fazer isso. Isso é uma coisa individual, como disse. E, por exemplo, o cara que é ateu, ele chega e diz assim: eu vou provar que Deus não existe. Não há sentido em provar algo que você não acredita que seja real. Não há sentido. Que você acha que não existe. Não existe isso aqui, eu vou provar que não existe. Não, mas não existe, não precisa provar. Aí vamos lá do religioso. O religioso diz assim: eu vou provar. Você não consegue provar nada. Porque o que é que você está me dizendo então, o religioso? Me diga uma coisa. Você quer trazer uma teoria, uma prova teórica de algo baseado em fé. É crer, acreditar no que não se pode ver. Não tem por que provar isso. Não faria sentido. Mesmo assim, você ainda quer. Então vamos deixar você fazer. Me diga uma coisa. O que você sabe sobre o oceano? Sobre os oceanos que regem o nosso planeta? O que é que você sabe? Absolutamente nada. Não sabendo absolutamente nada sobre os oceanos, obviamente você não sabe nada sobre o universo infinito que o senhor está. Então o senhor quer provar a existência daquele que criou o universo infinito. É isso. O senhor quer provar de maneira teórica? Não dá. Não dá para fazer isso. Isso só pode ser provado de maneira da crença, da fé. Então se você sente realmente que Deus existe, se você acha isso interessante, se você permeia sua vida disso, está ótimo, é suficiente. Não é necessário provar isso para ninguém. Eu nunca achei assim, interessante esse tipo de... Por exemplo, até tinha um outro colega que falava: eu sou ateu, você acredita? Sim. Ele via, né? Eu ando com umas figuras assim, até religiosas, né? É até esquisito, porque como não é religioso, mas anda. Mas é porque eu gosto da figura. Aí a pessoa chega: mas cara, você acredita por causa disso? Olha, não faz sentido. Olha, eu já corto a ideia na hora de falar: amigo, realmente, eu tive várias percepções na vida. Eu tive várias experiências na vida, da qual o senhor não pode entender, né? Só eu pude entender. Eu tenho um conhecimento sobre algumas coisas e eu não estou a fim de debater isso com o senhor, né? Então, debata isso com quem quer te ouvir, quem quer debater.
quem quer ouvir esse seu lado, né? Para mim é uma coisa que não é só pautada no planeta Terra, né? Isso é pautado no universo inteiro, da criação, da evolução e tudo mais. Então, assim, é mais uma contemplação da obra do que só acreditar que tem um velhinho barbudo sentado numa nuvem regendo o planeta, regendo o universo. É muito mais do que isso. Para mim é muito mais do que isso, sabe? Eu observo mais coisas, não fico preso apenas à Bíblia. Eu saio da teoria e olho as práticas, como são as coisas, tá? Eu olho o espírito do ser humano como algo divino. Então eu tenho as minhas percepções, que a pessoa não tem conhecimento nisso muitas vezes. Então, assim, é difícil e é irrelevante criar-se um debate com isso, tá? Inclusive ver algumas pessoas aqui no canal querer dizer o porquê que eu acreditava. Quer dizer, olha só como são as coisas. A pessoa quer vir aqui e insinuar do porquê eu acreditar numa coisa no qual o cara nem acredita. Quer dizer, que coisa ridícula, né? Então não há sentido nesse tipo de situação, tá bom? Aquele que é ateu, que siga como ateu e tenha a sua vida plena e bela como deve ser. E aquele que é religioso e também tenha da mesma forma. É individual. A salvação, na minha opinião, é individual. Ela não é coletiva. Tem como ser coletiva. Então, debates, isso aí pra mim não fazem sentido. Acho que o ser humano deve debater coisas mais importantes, tá? Com isso, cheguei à conclusão do problema da militância ser bem mais profundo que threads do Twitter e comentários de redes sociais, e que minha vida religiosa foi simplesmente uma influência de outras pessoas. Sim, pode ter sido. Como a questão da oração que fazia desde minha infância, apenas porque aprendi no colégio e fazia com medo de ter pesadelos. Ou seja, nada de Espírito Santo me convencendo a mudar. Ou seja, não tinha fé, mas religiosidade. Aí ele termina aqui: Shin Lord, essa foi meu despedido como relato de minha vida religiosa e indagações. Afinal, nosso país é uma reversal, onde em alta, em maioria, não é coisa boa, mas defendido como se fosse. Boa sorte à sua vida e também aos inscritos, e recomendo a busca do porquê e análise para evoluir. Tchau. Muito bem. Ele faz uma outra análise aqui. Um outro pedacinho atrás aqui. Acabei me esquecendo de alguns detalhes. A religião não foi de todo ruim. Percebi alguns problemas para resolver. Notei algumas verdades na Bíblia. Mas a realidade é que não sabemos qual é a verdade sobre nossa criação. Temos apenas alguns registros históricos e muitas histórias ao redor do mundo que associam isso a algum criador que devemos ter fé e seguir seus ensinos. Peço que eu cuide minha identidade. Obrigado. Vamos lá. Aquilo que eu sempre digo o seguinte: por que eu não tento provar nada relacionado a Deus para outra pessoa? Porque eu sempre digo, tem coisas na minha mão, gente, que eu não consigo provar, que eu não consigo entender, que eu não consigo compreender, que a minha vã inteligência consegue chegar lá. Por exemplo, as pessoas tomam café todo dia. Isso que é um exemplo bem besta, mas as pessoas tomam café todo dia. No entanto, as garrafas térmicas são espelhadas por dentro. O cara que quer falar sobre religião e fé e Deus, não sei o que, este cara, por um acaso, sabe por quê que é espelhado dentro da garrafa térmica? Ele sabe. Ele se perguntou já. Então, assim, são coisas básicas que o ser humano tem em suas mãos, que ele precisa de respostas, que é interessante ele saber as respostas, ele não sabe. E ele quer ir para uma coisa mais complexa. E muitas vezes não é nem porque ele acredita mesmo naquilo, ou não acredita. É só porque ele quer aparecer. Então, assim, são debates que, na minha opinião, não tem sentido nenhum, porque não visa o conhecimento e visa só a aparência. Até perda de tempo, tá? Aí ele diz aqui que não sabemos qual é a verdade sobre nossa criação. Temos apenas algumas histórias, muitas histórias ao redor do mundo que associam isso a algum criador que devemos ter fé. Devemos não, o senhor tem se quiser. O senhor tem se quiser. O senhor acredita se quiser. Tudo lhe é permitido, mas nem tudo lhe convém. Tá bom? Eu nunca tive dúvidas sobre a existência de Deus. Isto é fato, isso nunca vai mudar. Tá, senhores? Mesmo nos meus piores momentos de vida, nunca tive dúvidas sobre a existência de Deus. Por que eu nunca tive dúvida? Por que eu não coloco a existência dele em xeque por conta de coisas que acontecem na vida? Porque eu acho que o que acontece com o ser humano é culpa única e exclusivamente do ser humano. Por quê? Porque ele é um ser consciente. Se ele é um ser consciente, ele tem que estar consciente do que ele está fazendo e arcar com as consequências do que ele faz. E muitas vezes o que você faz pinga em outra pessoa. Quando você
toma um ato inconsequente, né? Você consegue prejudicar uma outra pessoa. Isso não é culpa de Deus, isso é culpa do ser humano. Então as coisas que aconteceram comigo realmente são coisas do ser humano. Não é culpa de Deus. Por isso que eu nunca coloquei em xeque a existência dele. Porque eu acho que ele é muito maior do que ficar interferindo para minha namorada não me deixar, para minha esposinha não me deixar, para o meu amiguinho voltar a falar comigo. Eu acho que ele é muito maior do que isso. Criou um universo infinito. É um pouquinho maior, né? Mas enfim, essa é só a minha percepção, é a verdade a qual eu acredito. Não serve para todo mundo, serve para mim apenas. Não é verdade absoluta. Então é mais ou menos isso que eu queria falar sobre o ponto de vista que dei aqui para o nosso colega, nosso amigo. Então é isso, senhores. Os comentários, eu vou reiterar, devem vir com educação. E evitem brigas sem sentido. Evitem esse tipo de coisa. No mais é isso, tá? Então vou editar o vídeo e publicá-lo assim que possível. Um grande abraço a todos e até mais.